Olá a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dinossauros, né? Esse negócio que agrada tanto as crianças. Desde a pré-escola, uma das primeiras coisas que as crianças aprendem é sobre os dinossauros, né? E bom, é um fascínio para todos, né? A criança não sabe ainda nada sobre evolucionismo ou darwinismo, ufa, menos mal, mas já sabem sobre os dinossauros. E os dinossauros levantam uma série de perguntas, né? E eu recebi uma série de perguntas sobre os dinossauros no vídeo onde eu falo que a Terra tem em torno de 6.000 anos, ok? E, bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre esses seres, né? Vamos lá. Eu anotei algumas coisas aqui. Então, a primeira pergunta que me fizeram é o seguinte: considerando uma Terra de 6.000 anos, bom, dá pra dizer que os dinossauros existiram? E a resposta é sim. A gente tem os fósseis, a gente tem evidências, muitas evidências, diga-se de passagem, e os dinossauros sim existiram, claro, né? E a outra pergunta foi, bom, os seres humanos então conviveram com os dinossauros se a Terra tem 6.000 anos? E a resposta, obviamente, é sim, os seres humanos conviveram com os dinossauros. Bom, a resposta oficial, se eu estivesse dando uma aula, eu iria falar para os alunos o seguinte: eu vou falar a resposta certa, não a verdadeira. Aqui no vídeo eu vou dar as duas respostas. A resposta certa, tá? Que é aquela que você dá numa prova, diz o seguinte: não, de jeito nenhum. Os dinossauros e os seres humanos viveram com espaço de tempo diferente em 65 milhões de anos. Então eles, não, imagina. Agora a resposta verdadeira é sim, existem muitos fatos. Por exemplo, bom, aqui um desenho encontrado na caverna na região de Utah, nos Estados Unidos, ok? Então aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, tá muito clarinho, o desenho de um humano, tá? Duas perninhas, braço, barriga, cabeça, e aqui mais para baixo de um dinossauro, ok? Bom, mas aí os cientistas dizem o seguinte: isso não é evidência. Não, só porque está na parede de uma caverna e foi datado com uma idade muito antiga e tudo mais, não. Então tem aqui um templo no Camboja, ok? Onde tem esculpido na pedra um outro dinossauro. Olha só, que interessante, tá? Bom, mas isso ainda não é o suficiente para muitos cientistas, né? Cientistas que não gostam de evidências, né? Já viu isso? Os cientistas de hoje em dia, eles gostam de consenso. Não, tem 1.000 pessoas falando que é assim, então as evidências que sejam excluídas. Evidências não são mais evidências hoje em dia, já percebeu? O que importa é o que os outros seres humanos estão dizendo. Não existe mais evidência. A ciência não é mais baseada em evidência. Incrível! Cada dia mais a gente está indo para um ambiente onde a evidência e a verdade são ignoradas, tá? Tem um vídeo, eu vou tentar deixar no link também da descrição deste vídeo aqui, de uma moça de Harvard dizendo que deveria ser proibido contar a verdade num artigo científico quando a verdade for incômoda. Uau! Harvard, uma das melhores universidades do mundo. Uma pessoa de dentro dela dizendo que os artigos científicos deveriam ser proibidos de colocar a verdade quando a verdade incomodar as pessoas. Uau! Que ciência do capeta, hein, meu? Isso é quase uma piada. Não, só pode ser encarado como uma piada, ok? Mas vamos lá. Eu vou deixar um link também aqui na descrição do vídeo para um pequeno documentário de 21 minutos onde mostra várias evidências históricas de dinossauros em tempos não muito remotos, ok? No tempo de Alexandre o Grande, ok? No tempo dos chineses um pouco mais antigos e etc. Muitas evidências históricas, tá? Os dinossauros, na verdade, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: da onde veio esse termo, dinossauros, tá? E, bom, eu fiz uma anotação aqui.
Bom, após a descoberta no sul da Inglaterra de fósseis de répteis gigantes em 1841, o paleontologista Richard Owens resolveu batizar esse grupo de animais como dinossauros, o que significa lagartos terríveis. Ok? Porém, os dinossauros já eram conhecidos antes disso. E o nome deles não era dinossauro. Esse pessoal do Camboja não chamava esse animal de dinossauro, ok? E nos tempos antigos também não. Os dinossauros eram chamados de dragões. Aparecem muito na literatura dos dragões chineses, por exemplo, né? O dragão é um símbolo na China, né? E no vídeo que eu estou indicando de 21 minutos, eles explicam da onde, até que momento aquilo era uma descrição verídica dos tais dinossauros de hoje, e quando o pessoal começou a incluir superstições, como por exemplo lançar fogo pela boca. Mas o nome antes de 1800 para essas criaturas eram dragões, ok? Então vamos continuar aqui. Bom, eu separei aqui dois textos, tá? De dois artigos diferentes que mostram que os dinossauros são de tempos recentes, ok? Um é de uma pesquisadora, tá? Uma pesquisadora, aonde ela conseguiu mostrar o seguinte: o pessoal pega o osso do dinossauro, põe no microscópio e procura se ali só tem o tal do osso que foi substituído por minerais, etc., ou se tem mais coisas. E essa pesquisadora, cadê o nome dela aqui? Doutora Mary Schweitzer, acho que é assim que se pronuncia. Ela pegou um osso de dinossauro, em tese com no mínimo 65 milhões de anos, né? E ela observou o seguinte: ela descobriu tecidos ósseos fibrosos, flexíveis, que quando esticados voltavam ao seu tamanho ou forma inicial. As proteínas como colágeno foram encontradas lado a lado com hemoglobina e elastina, bem como estruturas do tipo células parecidas com células sanguíneas ou células ósseas. Bom, quando os cientistas viram a descoberta da doutora Mary Schweitzer, o que eles fizeram? Os cientistas de hoje tamparam o ouvido. Afinal de contas, é a melhor forma de tratar com coisas que eles não conseguem responder. Bom, a gente tem que lidar com isso, né? Bom, são as crenças dos cientistas ateus, né? Tudo que for contra o ateísmo, eles têm que tampar o ouvido, ignorar, xingar, contar piadinha, coisas desse tipo. Bom, grandes crianças, não? Mas vamos lá. Bom, olha só. O controverso colágeno de dinossauro foi confirmado, mas os evolucionistas dizem que há algum erro aí, ok? Bom, os fósseis então com hemoglobina, elastina, colágeno, estrutura tipo célula, aparentando células sanguíneas e células ósseas, mesmo assim não são suficientes para os tais evolucionistas. Bom, esse artigo eu vou deixar na descrição do vídeo. Ele se chama... Cadê? Se eu separei aqui. O nome do artigo se chama... Ciência confirma: dinossauros não viveram há milhões de anos. Mas eu acho que tem um erro no nome do artigo. Deveria ser o seguinte: ateus acreditam em milagres. Afinal de contas, como é que um dinossauro de 60 milhões de anos ainda tem colágeno junto com o osso? Vamos cá entre nós. Os ateus acreditam em milagres, poxa. 60 milhões de anos e o colágeno não foi embora. Em alguns mil anos vai embora. O colágeno some dos ossos. Mas aqui em 65 milhões de anos, não. O colágeno não sumiu. Então, eu acho que o título do artigo aqui deveria ser: ateus acreditam em milagres. Eu acho que é alguma coisa do tipo. Bom, tem um outro trabalho que foi feito pelo cientista Mark
Armitage, da Universidade do Estado da Califórnia, tá? Ele encontrou um chifre de Triceratops. Triceratops. E adivinha o que ele encontrou dentro do chifre? Carne fresca. Molinha. Maravilha. Num chifre que deveria ter alguns 60, 70, 80 milhões de anos. E o que tem lá dentro do chifre? Carne. Uau! Pedaços de fibras moles. Aí vem a pergunta, ué, isso aí já devia ser pedra, né? O que aconteceu? Devia ter sumido essa carne. Porque a carne está lá dentro ainda. Aqui nos Estados Unidos o pessoal encontrou isso. E ele foi, os amigos dele falaram, os amigos, né, os seus outros cientistas, os pares, disse que houve alguma contaminação da amostra. Bom, então o trabalho dele foi jogado no lixo. Mas adivinha o que aconteceu por uma obra do acaso? Ele encontrou outro chifre de Triceratops. Mas dessa vez, ele tomou todo o cuidado, fez uma inspeção no lugar junto com outras pessoas, para provar que, bom, vamos ver se tem carne lá dentro. Se tiver carne, tá todo mundo aqui em volta vendo se tem ou não tem problema com contaminação. E adivinha? Ele, com todo o rigor científico, conseguiu provar que tinha carne dentro do chifre do dinossauro. E adivinha o que ele ganhou de presente? Que prêmio que ele ganhou? Adivinha? Ele foi despedido da Universidade do Estado da Califórnia. A pessoa que despediu ele disse: nós não iremos tolerar sua religião dentro deste departamento. Isso é o tipo de tolerância que essas pessoas pregam. Claro, afinal de contas, se você encontrar alguma coisa científica que prove que o ateísmo não tem base, que o evolucionismo não tem base, eles vão te mandar embora. Fácil. Assim fica fácil. E assim a ciência é direcionada para o caminho que eles querem. Agora, qual que é o grande problema de tudo isso aqui? Esse material mole, o que ele está mostrando? Que as datações com carbono 14, as datações que são feitas em fósseis, não são úteis. Afinal de contas, se o chifre do dinossauro está com carne lá dentro, segundo a outra pesquisadora, ela também encontrou colágeno junto com com o fóssil, né? Dentro do fóssil, ou em volta do fóssil. Se ela encontrou isso e o dinossauro não tem esses 80 milhões de anos, fica comprovado que ele tem alguns 1000 anos, 2000 anos, não importa. Se ele é recente, adivinha o que acontece? Chegamos ao mesmo ponto de sempre que eu falo. A idade, as idades de rocha, as idades de fósseis estão todas erradas. Se estão todas erradas, a gente caminha para uma terra jovem. Se a gente caminha para uma terra jovem, adivinha para onde vai a teoria da evolução das espécies do Darwin? Vai ser socada lá no Darwin, ó. E aí, no final das contas, adivinha? Não vale nada. E aí vem a pergunta, como é que a vida gerou vida? Como é que o universo gerou o universo? Né? A vida gerou vida, tipo, não era vida, mas ela se gerou. Como assim? Não é verdade? Tudo para provar que a gente veio de nada, né? Que não houve uma criação. Mas houve. Todo mundo sabe, a gente sente isso. Eu vou fazer um vídeo específico sobre cientistas ateus e como a nossa ciência está indo por buraco. Não é verdade? Bom, por hoje é isso. Os dinossauros, eles são recentes, né? Se tiver algum ateu assistindo, a risada do dinossauro só dá para levar na piada, né? Porque hoje em dia a ciência aceita o que os cientistas dizem ser verdade, não as evidências. As evidências são todas jogadas no buraco, e se tiver algum cientista com evidência, melhor aproveitar e jogar ele junto, não é verdade? Bom, a minha ciência não funciona assim. A ciência que eu estudei não funciona assim. Ok? E, bom, a gente pode corrigir isso ainda, não é verdade? Bom, muito obrigado.